Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani. Hoje é dia 1º de julho de 2024 e este é nosso episódio número 1110. Hoje vou atualizar os números da Wilson Sons. Segundo eles mesmos, a maior operadora de logística portuária e marítima do mercado brasileiro. Então, nós estamos falando sobre logística. Não é uma empresa que eu sei praticamente nada, tá? Nada além desses números que eu fui coletando aqui. Nossa parceria nunca foi sócia da Wilson Sons. Tentar entender, a partir desses números, os eventuais motivos. Bom, dívida sobre patrimônio, sempre lembrando que eu olho dívida bruta sobre patrimônio líquido a 0,71, acima daquele 0,5 que seria o máximo desejado, né? E, de fato, nesses 6 anos que eu venho anotando os números, sempre acima de 0,5, então já não é um número que me animaria muito. Tem muita gente, parêntese aqui, tá? Tem muita gente que fica confortável que esse número seja até 1,0, tá? E pode ser mesmo, depende dos outros. É apenas uma baliza aqui, simplista. Passivo sobre patrimônio, 1,44. É notável que já esteve pior, 2020, talvez por conta ali da Covid, etc. Não são números ruins, não tem nada de necessariamente assustador aqui não, tá? É apenas que vai se tornando possível encontrar outras empresas melhores. E como nós não diversificamos muito, aliás, diversificamos relativamente pouco, acaba surgindo outras empresas mais interessantes. Liquidez corrente é 1,08, esse número realmente, a princípio, é baixo demais, não é muito bom. Vou até aproveitar aqui e fazer adicionar os números de receita atualizados pela inflação. Então, assim, uma coisa é certa, né? As receitas não vêm crescendo com nenhuma consistência, pelo contrário, né? Se for olhar aqui, até vem caindo. E aí a gente compara essa dívida aqui, vamos arredondar para 1 bilhão e 700, perante um lucro médio de 330 milhões aqui, em 9 anos, talvez? Deixa eu ver aqui. Então, para esses lucros zerarem a dívida, caso, enfim, é teórico, mas caso fosse desejado, vai bem mais de 5 anos, né? E o fluxo de caixa, a mesma coisa. Então, essa relação dos lucros obtidos ao longo dos últimos 10 anos, 9 no caso, e a dívida atual, não dão aquela tranquilidade que, se eles quisessem, eles pagariam. Uma outra maneira de ver, que não é tão simples, é ver quanto eles pagam de juros da dívida, né? E comparar isso com os lucros, ou seja, qual é a tranquilidade com que eles administram essa dívida. É uma outra maneira de pensar. Não vou nem chegar a esse ponto agora, tá? Então, assim, é uma dívida alta para começo de conversa, né? E os múltiplos aqui, do preço, na última vez que eu anotei, também não estavam dos mais baratos. A gente vinha encontrando empresas, até vem até hoje, custando 3, 4 vezes os seus lucros anuais, né? Aqui ela custa 18 vezes o fluxo de caixa livre anual. Então, é por aí. Vou tentar achar a central de resultados a partir do site oficial. Informe de rendimentos? Não é isso. Relatórios anuais. Quais resultados semestrados? Ok. Achamos aqui.
Então vamos pegar aqueles números meio que de sempre, né? Então, balanço, a parte do passivo, começa pela coluna consolidado. Patrimônio líquido, 2 bilhões 354. Passivo. Então, vamos somar o circulante, 877, com o não circulante, 2 bilhões 536. Total, 3 bilhões 413. Dívidas, empréstimos e financiamentos de curto prazo, 343 milhões. Mais empréstimos e financiamentos de longo prazo, 1 bilhão 227. Total, 1 bilhão 570. Então, bem estável aqui, não pensando na inflação. A dívida cai um pouquinho perante o patrimônio. Liquidez corrente, então vai ser o ativo corrente ou circulante, 946 milhões, divididos pelo passivo circulante, 877, vai a 1,08. Aliás, vai não, continua. Mesmo número aí, na casa centesimal. Receita, 2 bilhões 427. Então, se recupera um pouquinho. E, de fato, mesmo considerado a inflação, é o melhor ano dos últimos 5. Não por muito, né? É notável aqui como não oscila muito a receita da Wilson Sons ao longo desses anos mais recentes. Lucro, 405 milhões. Vou atualizar pela inflação aqui. Opa, peraí. 405 é aqui também. Está atualizado aqui. E também o melhor lucro dos últimos 5 anos anotados. Finalmente aqui, essa coleta. Fluxo de caixa livre. Então, a maneira que eu faço, ao menos de início, é somar o fluxo de caixa operacional, 666 milhões. Eu procuro dar sempre uma olhada também na variação, como é que está indo o fluxo de caixa operacional puramente, né? Porque isso é claro que tem que considerar todo o resto, mas dá para olhar um pouco como é que está a relação operacional da empresa. E o de investimento aqui, menos 367. Então, o fluxo de caixa é 299. Então, é notável, sim, que o fluxo de caixa não é exatamente da mesma ordem que o lucro. Isso numa média de 10 anos. Existem várias empresas cuja diferença é muito maior até. Né? Bom, o que eu estou fazendo aqui? Agora nós temos 10 anos anotados de lucro, de fluxo de caixa livre. Então, estou atualizando essa média aqui para que ela contemple 10 anos. Então, vou fazer o seguinte aqui. E vou fazer mais. Vou inserir uma fileira abaixo, que também pode ser útil olhar essa média com um prazo um pouco menor, 5 anos no caso. O que eu vou fazer é justamente isso, tirar essa média aqui para 5 anos e aí copiar para cá, ele é espertinho de usar as colunas certas. Interessante que o fluxo de caixa livre na média de 10 anos e na média de 5 anos ficou igual, 262 milhões. O lucro diferente aqui. Bom, comparando essa dívida, que baixou sim para 1 bilhão e 600, com essa capacidade demonstrada aqui de gerar lucros e fluxo de caixa, que eu vou arredondar para 300, tá? Então, 1 bilhão e 600 dividido por 300. É pouco mais de 5 anos. Fim do mundo? Não, mas eu prefiro disparado uma empresa que tenha no máximo 1 a 2 anos, talvez até 3 anos de dívida sobre resultados gerados. Tá? Finalmente aqui, Wilson Sons, eu vou botar Market Cap, Yahoo Finance, em real, olha, a capitalização de mercado, ou seja, o preço da empresa, né? 6 bilhões 648. Então, de fato, apesar de tudo,
em um ano e pouco, ela ganhou aí 50% de cotação. E agora ela está a esse preço aqui. Não sei, bom, vamos até olhar aqui. Quando é que eu anotei isso aqui? Dá para ver aqui pela história. 1 ano e 1 mês, né? Salvo engano, então assim, isso aqui subiu, vamos ver aqui, 66,48, subiu 37%, mais ou menos. Quase certo que subiu mais do que a nossa parceria nesse último ano aí, quase certo. Enfim, agora, compramos agora a Wilson Sons. Bom, o fato de uma coisa subir de preço, o resto ficando igual, deve nos desanimar a comprar, né? Nós não somos momentum investors, nós não somos grafistas, né? Nós somos investidores, digamos assim, de valor. Ou seja, nós queremos algo cuja diferença entre preço e valor intrínseco seja muito benéfica, que a coisa valha muito mais do que custa, né? Então, ela subiu bastante aqui, deveria nos desanimar a investir. Nada contra a empresa em si, tá? É só... né? Você vai comprar o mesmo produto, mais barato, mais caro. Né? E como ela não está entre as 5, 4, 6, 8 empresas com a dívida mais tranquila também, isso vem até antes do preço, né, como uma questão. E é impressionante como isso acaba ao longo do tempo funcionando, né? De comprar empresas com baixo endividamento. É isso. Wilson Sons está atualizada, não vai ser uma empresa que eu vou investir agora, não vou fazer um próximo episódio sobre ela, mas um dia a gente volta a ela aí. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.